Oi, sejam bem-vindos de volta. Sou Marciano Souza, professor de matemática. Estamos em mais uma aula e hoje nós iremos tratar das soluções de equações polinomiais do segundo grau quando nós temos a resolução por trinômio quadrado perfeito. Então, na aula passada nós tratamos do que é um trinômio quadrado perfeito e aprendemos quando um trinômio ele não é quadrado perfeito, como nós podemos torná-lo quadrado perfeito. Hoje nós vamos aprender a resolver uma equação polinomial do segundo grau, quando esse trinômio ele não é quadrado perfeito ou quando ele é quadrado perfeito, sem usar o método de Bhaskara, que é o método que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Então vamos lá. Nós temos o trinômio x ao quadrado mais 6x menos 7. Então, observe que na aula passada nós falamos que para verificar que o trinômio ele é quadrado perfeito, basta nós procurar extrairmos a raiz quadrada do primeiro termo do trinômio e do último termo do trinômio. Então veja só, raiz quadrada de x ao quadrado nós temos, mas a raiz quadrada de 7 nós não temos. Então nós vamos tornar esse trinômio um quadrado perfeito. Então como tornaríamos esse trinômio quadrado perfeito? Então, o primeiro passo a fazermos é isolar as nossas variáveis no primeiro membro, passando o termo independente para o segundo membro. Lembrando que toda vez que trocamos um termo de membro, temos que trocar o seu sinal. Então, o menos 7 passa 7 positivo. E agora, nós vamos procurar o quadrado, que é o terceiro termo. Então, vamos lá. Extraindo aqui a raiz quadrada de x ao quadrado, nós teríamos x, certo? Então, lembrando a vocês que quando nós estávamos tratando de completar quadrados e tornar eles trinômio quadrado perfeito, nós vimos que o segundo termo do trinômio ele é dado por duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é quando esse trinômio está na forma fatorada. Então vamos lá. O meu primeiro termo aqui ele é x. Então, como nós encontrarmos o segundo termo? Então, como é duas vezes o primeiro vezes o segundo, nós temos aqui 2 vezes x, 2x. Então, 2x. Então, para chegarmos a 6x, nós temos que multiplicar, logicamente, por 3. Então, se nós fizermos 2x vezes 3, nós teríamos 6x, então nós teríamos o nosso segundo termo lá na forma fatorada. Então aqui nós iríamos adicionar um 3 ao quadrado. E aí nós teríamos o seguinte trinômio: x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 7. Então, recordando os princípios de igualdade, se eu adiciono um termo algébrico ou um termo numérico a um membro de uma equação, para que essa equação ela não seja modificada, eu preciso adicionar também a outro membro. E aí nós teríamos o seguinte: x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 16. E então, escrevendo isso na forma fatorada, esse trinômio na forma fatorada, nós tiraríamos a raiz do primeiro membro, que seria x, a raiz quadrada do segundo membro, que seria 3, e nós teríamos a forma fatorada dele, x mais 3. E aí teríamos igual a 16. Como
esse termo aqui, ele está como um quadrado, nós vamos passar ele para o segundo membro como uma raiz. Então, nós temos aqui 3x é igual a raiz quadrada de 16. X mais 3 é igual a raiz quadrada de 16 vai ser 4. Que x é igual, x mais 3 é igual a 4 mais 4 ou menos 4. Por que mais 4 ou menos 4? Observe, se eu coloco 4 ao quadrado, eu vou ter 16. E se eu coloco menos 4 ao quadrado, eu também vou ter 16. Por isso que eu necessito usar esse mais ou menos. Então, agora nós resolveríamos essa equação para quando ela é igual a 4, que nós teríamos que x é igual a 4 menos 3, que x seria 1, e nós resolveríamos ela para quando ela é igual a menos 4, que nós teríamos x igual a menos 4 menos 3, que x seria menos 7, e nós teríamos a solução das nossas duas equações. Então, espero que vocês tenham feito proveito da aula. Até a próxima.